desenho, né, concebido por Lúcio Costa pode ser percebido, né? Isso a ideia do plano de preservação é preservar essa imagem, né, do plano piloto, ou seja, desse desenho do Lúcio Costa e toda essa área que hoje é conformada, né, a área da poligonal tombada. Luiz, tu queres a gente pode começar Só um momentinho que eu um probleminha aqui técnico com a... Bom, enquanto vai substituindo aqui essa apresentação, eu queria destacar alguns pontos que estavam num dos slides ali no início e que são importantes, são pontos de partida importantes para o nosso trabalho. Além da questão que o Rafael citou, de diferenciar níveis de preservação dentro da área tombada, também uma tarefa que vai ser muito importante da gente construir juntos é a definição da área de entorno, né, do bem tombado, do conjunto tombado, que não foi definida quando do tombamento da cidade, né, pela portaria, nem pelo decreto. Então, essa é uma outra definição que também a gente né, se encarrega de fazer, vai trazer para vocês a proposta. A gente já trouxe, né, preliminarmente no diagnóstico, em várias ocasiões, uma delimitação que a rigor pega a bacia do Paranoá, né? E para essa área de entorno também haverá níveis de preservação, determinações, né? Ou seja, toda uma categorização do que aquilo é importante para a preservação do conjunto urbano tombado. Então, essa é uma outra tarefa que é importante. Desculpe. Sim. Essa apresentação, ela vai ter uma primeira parte, que é essa, em que nós estamos apresentando os critérios, a metodologia do trabalho. Depois, nós vamos ter uma parte que vai ser a descrição de uma série de proposições mais pontuais, ilustrada, com algumas ideias, né, que vêm sendo discutidas entre a secretaria, a equipe, com base no que foi trazido, né, no período, na fase de diagnóstico para nós. São algumas ideias. E ela serve como uma provocação para que, então, vocês nos subsidiem com outras proposições, ou detalhem ou corrijam, né, as proposições que estão sendo pensadas aqui. Acho que essencialmente são esses dois grandes momentos de trabalho que a gente tem aqui. Bem, voltando aqui na questão dos níveis de preservação. O Rafael falou que a gente vai apresentar agora algumas categorizações, algumas setorizações, alguns agrupamentos de tipos, né, áreas diferenciadas dentro do conjunto urbano tombado. Mas antes da gente ver que áreas são essas, a gente gostaria de mostrar uns mapas, umas ilustrações que demonstram como que a gente vem chegando na definição de quais são as áreas né, que têm um nível de preservação mais alto e as áreas de preservação que podem em níveis diferenciados, né? Uma das questões que a gente se colocou muito importantes, foi citado aqui né, o nome do Lúcio Costa, é a identificação na cidade atual, na Brasília atual, daquilo que foi implantado de acordo com o que estava na proposta original do relatório do plano piloto do Lúcio Costa, na época do concurso, ou muito próximo dessa proposta inicial. E também a gente, além de ficar exclusivamente na proposta feita pelo Lúcio Costa, foi discutido, né, já vem sendo discutido há muito tempo, de que a Brasília, que apresenta né, uma qualidade excepcional, que é objeto desse tombamento né, nacional e internacional, ela não é apenas a Brasília que foi inaugurada em 1960. Essa Brasília é muito importante, mas há um período posterior de sedimentação, de complementação dessas propostas do Lúcio Costa, na qual o próprio Lúcio Costa trabalhou, né, na divisão de urbanismo, né, o período de configuração dessa cidade, né, espetacular que nós temos aqui. Vários autores discutem qual seria esse período, né, a UNB tem várias obras a respeito disso,
né? Nós temos discutido muito isso também, né? Em geral, tem-se como estabelecido que, pelo menos até 1967, que foi o período em que a divisão de urbanismo veio transferida do Rio de Janeiro para Brasília, esse período seria um período em que né, a gente tem a execução no terreno das ideias iniciais da concepção urbanística de Brasília, que afinal foi o que foi tombado, né, nas 3 instâncias. Então, esse primeiro mapa, ele mostra os aspectos relativos ao sistema viário, às vias, né? Em vermelho foi demarcado na planta atual de Brasília aquele traçado viário, o sistema viário principal que já estava previsto no plano piloto e que foi efetivamente implantado. E em azul, aqueles que foram complementações, né, com a chancela do Lúcio Costa, com a discussão de outros grandes arquitetos e engenheiros que participaram dessa implementação, Nauro Esteves, Milton Ramos, né, uma série de outros personagens que também são importantes, além da figura do Lúcio Costa, do Niemeyer, enfim, né, e que, então, aqui seriam, né, em termos de sistema viário, isso que a gente está vendo aqui, permitiria a gente entender que esses são fundamentais para a preservação. Esses são fundamentais serem preservados nessa configuração em que se encontram. A gente observa aqui que se encontra dentro desse desenho, né, o plano piloto, mas também se encontram os acampamentos, especialmente a Vila Planalto, a Candangolândia estão ali demarcados, porque né, foram fundamentais para a execução da obra e, acertadamente, decidiu-se pela permanência desses dos conjuntos, junto com a Vila Tele Brasília, que está ali também. Bom, um outro aspecto, além do sistema viário, é a questão dos quarteirões. O que a gente chama de parcelamento do solo são os formatos dos grandes quarteirões. Então, o procedimento aqui foi o mesmo, foi demarcar os setores e as quadras em laranja que estavam previstas no relatório do plano piloto e que foram implantadas próximos ou muito próximos ao desejo do autor. Os setores e quadras que foram implantados, então, nesses anos subsequentes, na década de 60, e também demarcados os antigos acampamentos, então, que esses não faziam parte do projeto, mas que acabaram permanecendo e que têm um outro tipo de contribuição formal, um outro tipo de contribuição histórica e cultural para a cidade de Brasília. Bem, um outro mapa, antes de passar agora para o Rafael de novo, é os espaços abertos. A gente procurou mapear aqui todos os espaços abertos, as praças, né, os espaços livres, né, que têm um valor fundamental para a preservação em Brasília. Em verde estão aqueles que efetivamente estavam previstos no relatório do plano piloto, né? Aqui a gente destaca todo o eixo monumental, no centro, todas né, os jardins que estão vinculados às superquadras. A gente identifica os canteiros importantes do sistema viário, a Praça dos Três Poderes, enfim, uma série de espaços fundamentais. E em roxo, todos os que foram implantados, então, na década de 60, em conformidade ao desejo do autor. Naquele verde mais claro, são áreas também muito importantes da área bucólica, junto ao lago, fundamentais, que havia menos definição formal no relatório do plano piloto, mas que apresentam características importantíssimas, fundamentais de preservação. Correspondem ao setor de clubes e hotéis, enfim, né? E nesse avermelhado, alguns espaços de qualidade que foram implantados bem posteriormente, como o Parque da Cidade, o Jardim Zoológico, né, o prolongamento do eixo monumental, e alguns que estão sendo implantados agora, como o Parque Burle Marx, que deverão ser preservados também. Então, está se procurando aos poucos, através desses mapas que vocês estão vendo, e a gente começar a identificar agora, mais minuciosamente, aqueles espaços que têm um valor especial para a preservação em Brasília. Seguimos aqui, Luiz, eu pude conseguir ligar o microfone aqui. Bom, com base nessa classificação preliminar, né, chegamos a uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro mapeamento dessas áreas relacionando essas categorias que o Luiz acabou de falar.
Ou seja, né, a relação dessas áreas, né, com o desenho, né, ou seja, a concepção urbanística do plano piloto. Ou seja, o quanto essas áreas comparecem, né, para que essa concepção urbanística possa ser lida, né, ela possa ser, né, reconhecida, a imagem dela possa ser reconhecida. Então, nós temos, num primeiro momento, né, essas zonas que são as denominadas áreas de preservação. Ou seja, essas são áreas, né, que, segundo a classificação que foi feita anteriormente, né, nos leva a níveis, né, vamos dizer assim, de influência que elas têm sobre o desenho. Então, a gente tem, num primeiro momento, né, o desenho original, que é o desenho praticamente registrado pela malha, né, e as áreas adjacentes, ou seja, uma primeira área, né, que é uma área de transição, né, que é essa AP8 que a gente pode ver, né, que faz a transição até a área da orla propriamente dito, né, ou seja, então, é sempre uma relação, vamos dizer assim, do desenho original, do desenho ou da concepção urbanística com os limites da área determinada como área tombada, né, sendo então que essa área, né, que essas áreas adjacentes, digamos assim, né, elas cumprem um papel para a percepção da concepção urbanística, né. No primeiro momento, acho que é uma coisa que parece um pouco abstrata, mas na sequência a gente pode tentar identificar isso um pouco melhor, né. Sendo que, né, isso para a área, né, vamos dizer assim, a leste, né. A oeste, nós temos essas outras áreas que fazem a transição do desenho ou a descompressão desse desenho, né, com, né, os limites da área tombada, ou seja, da épia. Então, essas áreas, elas, de uma maneira geral, elas têm características, né, gostaria de frisar isso, de uma maneira geral, elas têm características, né, ou elas têm uma função semelhante, né, para a caracterização da concepção urbanística, né. Como foi comentado no início, é importante frisar que essas áreas, elas não são iguais, né, isso é um aspecto importante de ser comentado. Elas têm, vamos dizer assim, formas e conformações diferentes dentro de uma única área de preservação, ou seja, dentro de uma área de preservação, como está mostrada aqui, essa em marrom, né, ela tem conformações diferentes, como o sudoeste, né, enfim, essas outras áreas que têm desenhos e atributos morfológicos diferentes, né. Então, essa leitura, né, que foi feita no diagrama